Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Marcelo Sávio, sejam muito bem-vindos no meu canal no YouTube Investidor no Japão. O vídeo de hoje nós vamos abordar um tema aqui bastante interessante, que é comprar casa usada no Japão para alugar versus comprar fundos imobiliários, os J-REITs negociados na Bolsa de Tóquio. Qual a melhor opção para gerar renda no longo prazo? Esta é a pergunta que nós vamos procurar responder aqui no vídeo de hoje. Antes, porém, eu gostaria de convidar você que está assistindo, que no término aí de assistir a este vídeo, entre lá na nossa página da internet, www.investidornojp.com, que é a página do Investidor no Japão, onde você pode encontrar inúmeros textos sobre educação financeira, investimentos e alguns comentários diversos, respeitando o contexto dos brasileiros no Japão, que é o público-alvo aqui deste trabalho. Gostaria de convidar você também a acessar a minha página no Facebook, Investidor no Japão, Educação Financeira. Acessa lá, é só digitar ali no Facebook, Investidor no Japão, Educação Financeira, que você vai encontrar a nossa página lá. Dá uma curtida e assim dá uma força para o nosso trabalho também. Pois bem, vamos direto aqui ao ponto. Estou pensando em comprar uma casa usada no Japão para alugar e obter renda. É um bom investimento? Essa é uma pergunta que eu recebi há um tempo atrás aí na minha página no Facebook, no inbox. Então, decidi refletir sobre ela e fazer esse comparativo aí com os fundos imobiliários que também têm essa proposta de gerar renda, né, através de aluguéis, de dividendos. Segue como exemplo, aí no desenho aqui, um imóvel com 20 anos de construção, com um valor de mercado de 7,5 milhões de ienes, dados reais isso aí, com projeções sobre o aluguel a ser recebido com o passar dos anos, isso daí já são dados hipotéticos, e em cima disso nós vamos discutir aqui. Eu alistei aqui algumas questões a serem observadas aí, relacionadas ao risco, né? Relacionadas aí ao que tange ao mercado imobiliário. Dentre elas estão a desvalorização do imóvel, a redução do aluguel, capital imobilizado, crédito restringido, impossibilidade de gestão ativa, riscos concentrados e custos elevados. Esses são alguns pontos que nós vamos utilizar para analisar aqui, para no final das contas a gente bater o martelo. Qual que é melhor? Qual que seria a melhor opção? Imóvel para alugar ou fundos imobiliários? Qual que seria a melhor opção no longo prazo para te gerar uma renda passiva e recorrente? Então, vamos começar pelo imóvel. Imóvel, vamos analisar aqui cada um desses pontos. Primeiro ponto, a desvalorização do imóvel. Se pagou à vista, já está imobilizando capital, que já está se depreciando com o processo de desvalorização do bem. Só neste quesito já pode ser desclassificado como investimento, ao menos no conceito de investimento defendido pelos pais do chamado investimento em valor. Por quê? Porque o investimento, dentro do conceito aí do investimento em valor, dos homens que escreveram sobre o conceito de investimento, investimento é toda operação que você faz onde o capital principal é protegido, ele é preservado, enquanto há uma busca de rentabilidade aí sobre este capital. Aqui no caso, como o imóvel, que é o bem principal, no qual você alocou ou teria alocado 7 milhões e meio na compra dele, com a desvalorização desse bem, este dinheiro também está se desvalorizando. Né? Com a depreciação do bem, o dinheiro está se desvalorizando. Então, primeiro ponto aí, a desvalorização do imóvel. Segundo ponto, redução do aluguel. Com o passar do tempo e com a deteriorização, processo básico de deteriorização do ativo, do imóvel, dificilmente o valor do aluguel vai se manter o mesmo. Sendo assim, por mais que a taxa de retorno que o aluguel proporcione no início seja excelente, como aí no exemplo, com certeza não poderá ser tida como algo permanente, e sim decrescente. Ela vai caindo com o passar do tempo. Então, pode esperar aí uma redução do aluguel a ser recebido por parte de inquilinos aí, que o investidor que queira investir em imóveis físicos aqui no Japão pode contar com esse processo aí. Terceiro, capital imobilizado. A compra à vista de um bem que requer uma quantia considerável e de baixíssima liquidez, como é o caso dos imóveis, fará com que o capital fique imobilizado na operação, podendo gerar altíssimos custos de oportunidade. Ou seja, se você investiu ali 100% na compra de um imóvel e de repente surgindo uma outra possibilidade aí de negócio mais vantajosa que você venha a avaliar, dificilmente você vai conseguir recuperar esse capital todo e de forma rápida. É muito difícil. Então é um ponto a ser considerado aí dentro dessa análise.
Outro ponto, crédito restringido, é o quarto ponto. Caso a aquisição se dê via financiamento, a princípio, a liberação de uma nova linha de crédito não será tão fácil. Ainda que as parcelas sejam pagas com parte do aluguel, e esta seria a expectativa de quem pretende fazer desta forma, ou seja, alavancando, deve-se levar em consideração, primeiro, redução do aluguel com o passar dos anos. 2. Riscos concentrados, como vacância, né? Vai passar alguns meses ou anos, poderá passar meses ou anos sem conseguir alugar, daí o sonho de pagar as prestações com aluguel será interrompido enquanto durar a vacância. E 2. A deteriorização. Importante esse ponto aí. Do lucro gerado pela diferença entre o recebido do aluguel e o pago da prestação, terá de ser feito caixa, ou melhor, acumulado muito caixa para reformas e mais reformas, para ao menos amenizar o processo de deteriorização. Então, quem está contando com a alavancagem, de obter financiamento, dar uma parte mínima de entrada, financiar o resto e com o aluguel ir pagando as prestações, deve levar em consideração muito isso daí. Esses pontos que eu nomeei aí, que eu abordei aqui nesse quarto ponto. Quinto ponto, a impossibilidade de gestão ativa. Se comprou à vista, saiba que trata-se de bem de baixíssima liquidez. E se comprou por financiamento, saiba que tem os embaraços burocráticos e contratuais por conta do financiamento. Não importa a forma de aquisição. A certeza é que trata-se de um investimento difícil de ser feito, uma gestão ativa. E o que é a gestão ativa? Quando o imóvel começa a não ter um aluguel rentável em relação ao capital aportado, inicialmente, né, deve-se desfazer do bem por meio da venda para adquirir um outro com maior potencial de rentabilidade. Em se tratando de um único imóvel, você como pessoa física, um investidor como pessoa física, dificilmente ele vai poder fazer esse manuseio, essa gestão ativa de buscar uma outra oportunidade. Assim que ele começar a perceber que aquele imóvel já não vai ter um potencial aí nos próximos 5, 10 anos, ele não vai poder fazer essa movimentação tão rápida assim como um gestor profissional faria, por exemplo, dentro de um fundo imobiliário. Sexto ponto, riscos concentrados. Um único imóvel ele traz riscos concentrados. Dentre todos os riscos inerentes ao mercado imobiliário e aos imóveis, comprar um único imóvel para renda traz todos os riscos de forma bastante concentrada. Mas destaco apenas 3 já abordados aqui, apenas para reforçar o risco de liquidez, o risco de vacância e o risco de deteriorização, processo natural que pode ocorrer com qualquer imóvel. A desvalorização é a certeza, restando apenas o terreno a preservar valor de mercado. Ou seja, o imóvel, com o passar do tempo, ele vai perdendo valor de mercado assustadoramente, como vocês podem observar aí nessa linha aí descendo na diagonal aí, que é o valor, é a deteriorização do imóvel, a desvalorização do mesmo com o passar do tempo. Sétimo ponto, custos elevados. Os custos em caso de vacância, desastre, reformas grandes, médias ou pequenas, ou em relação à própria aquisição do bem e na manutenção como propriedade, pagamento de impostos, por exemplo, isso tudo faz com que os custos sejam elevados quando comparado a outras formas de investimentos. Ok? Então, resumindo, existem formas mais inteligentes de se investir em imóveis para a geração de renda, como investir em fundos imobiliários no Japão, os J-REITs. É um belo exemplo. O que são os J-REITs? Você, investidor, que tem aí um capital ou total equivalente ao da casa aí, ou menos, ou a partir de 20 mil ienes, você já pode adquirir cotas de fundos imobiliários na Bolsa de Tóquio. Esses fundos imobiliários, eles possuem ativos imobiliários que geram renda por meio de aluguel. Esses aluguéis são pagos ao fundo e o fundo distribui esses aluguéis aos investidores que compraram as cotas através de dividendos. Ou seja, você compra a cota de um fundo, o fundo é dono de imóvel, o imóvel gera aluguel, esse aluguel vai para o fundo imobiliário, para o J-REIT, o J-REIT paga a você através da distribuição de dividendos. A diferença para um imóvel físico, o único imóvel, a casa, basicamente está aí, ó. Nessa gravura aí você pode contemplar aqui a quantidade de imóveis. Um único fundo imobiliário ele pode ter vários imóveis compondo sua carteira. Então só aí o risco, você já observa que o risco já é bem diluído quando comparado ao imóvel físico. Então são imóveis de altíssimo padrão
imóveis de boa localização, imóveis do ponto de vista comercial que gera uma renda sempre recorrente. Você tem todas as questões que nós abordamos lá em cima em relação ao imóvel físico diluídas através do investimento em fundo imobiliário. Por quê? Porque ao comprar uma cota de fundo imobiliário ou seguir comprando cotas de fundo imobiliário, você está comprando, na verdade, um pedacinho de vários ativos imobiliários. Então isso daí já faz bastante efeito na mitigância, na mitigação dos riscos aí, na diluição dos riscos relacionados aos imóveis e ao mercado imobiliário. Outro ponto, diferente do imóvel, quando você vai comprar um imóvel, você compra ele numa única localização, num único lugar, ele está lá fixo, parado ali, né? Imóvel é isso mesmo, ele vai ficar parado, ele não vai sair andando. Mas a diferença do fundo imobiliário, que ao comprar a cota de um fundo imobiliário, de um que seja, por exemplo, você já tem exposição em imóveis em diversas áreas do Japão, em diversas partes do Japão, inclusive podendo até ter acesso a imóveis no exterior também. Você torna-se participante de propriedades até no exterior. Vai depender do fundo que você esteja comprando aí. Tem fundos que possuem unidades, propriedades no exterior. O meio de você negociar essas cotas é na Bolsa de Valores de Tóquio, e você consegue acesso a essas cotas, negociar elas no universo de bolsa através de corretoras de valores, né? Através da abertura de conta em corretoras de valores. Daí você operando o home broker da corretora, você vai lá escolher o seu fundo, depois de uma minuciosa análise, você escolhe o fundo que você quer comprar, insere ali a ordem, né, a quantidade de cotas que você quer comprar e o valor que você deseja pagar. Facilmente aqui você pode dar a sua ordem, ok? Então, para resumir, eu coloquei esse quadro aqui para a gente poder dar uma analisada aqui. Investimento, custo, rentabilidade, risco, tempo gasto, envolvimento e a liquidez. Vamos fazer um comparativo aqui básico para resumir e finalizar o vídeo de hoje. O investimento, imóvel para renda versus J-REITs, fundos imobiliários. Em relação aos custos, no imóvel para renda, os custos são altíssimos. Nos J-REITs, os custos são baixos. Vai pagar taxa de corretagem, algum emolumento, coisa boba. Rentabilidade. O imóvel ele pode ser rentável, como no exemplo que nós demos aí, ele tem até a sua rentabilidade em relação ao aluguel, em relação ao capital empregado, porém no longo prazo ele tem aquela questão ali do principal ir se deteriorando ali, se desvalorizando. No J-REITs também tem a sua rentabilidade. O risco, no imóvel para renda o risco é alto, nos J-REITs o risco é médio. Por que médio? Porque ele amarra um pouco dos dois, do mercado imobiliário e do mercado de ações, mas como tem a diluição através da diversificação que existe nas carteiras de fundos imobiliários em relação à quantidade de imóveis, para não também bajular muito aqui, eu vou colocar risco médio, mas é bem menor do que o imóvel que você compra para a geração de renda. Tempo gasto, seu envolvimento que você vai gastar ali no cuidado com aquele investimento. Imóvel para renda, você vai gastar muito tempo. J-REITs, vai gastar algum tempo fazendo uma análise minuciosa para poder escolher qual o melhor REIT comprar naquele determinado momento ali, no determinado tempo que você estará fazendo os seus aportes ali. Liquidez. No caso do imóvel para renda, o imóvel em si, a liquidez é baixíssima, e nos J-REITs a liquidez é alta. Você pode comprar e vender cotas a todo momento, né, desde que esteja aberta a Bolsa de Valores para fazer tal negociação. Ok, pessoal? Então o vídeo de hoje é este aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esta questão aqui, comprar casa usada no Japão para alugar versus comprar fundos imobiliários J-REITs, qual a melhor opção para gerar renda no longo prazo, tenha sido atendida aí e a gente tenha conseguido fazer ótimas reflexões sobre isso. Valeu, muito obrigado.